하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 저희를 하나님 말씀 앞에 불러주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido para diante da sua palavra. 지난 한 주간 하나님의 말씀을 배웠습니다. Durante a semana que se passou, nós aprendemos a sua palavra. 오늘 그 예수 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 사랑을 또 저희가 배우고자 합니다. E hoje nós pretendemos aprender sobre o amor manifesto pelo Senhor Deus. 주 성령님께서 각 사람에게 그 사랑을 깨달아 알게 해 주시옵소서. Que o Senhor Espírito Santo permita para que cada pessoa possa saber esse amor do Senhor. 하나님께서 각 사람의 마음을 지켜주시고 전하는 입술을 또한 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa guardar o coração de todos aqueles que ouvem a sua palavra e aquele que profere as suas palavras. 사탄 마귀의 방해를 또한 하나님께서 막아주시옵소서. Que o Senhor possa impedir o trabalho de Satanás sobre a nossa igreja. 이 시간을 오직 하나님 은혜의 손길에만 의지합니다. E dependemos desse tempo somente nas mãos de graça do Senhor Deus. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Aqui, Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos ler tudo juntos. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 우리는 어제까지 하나님이 살아계시고 참으로 성경이 사실인 것을 공부했습니다. Então, até ontem nós aprendemos que a Bíblia era verdadeira e o Senhor Deus está vivo. 그리고 어제는 모든 사람이 죄인으로 태어나서 평생 죄를 지으며 살아간다는 것을 또 공부했습니다. E também aprendemos que o homem, enquanto ele vive neste mundo, ele vive pecando toda a sua vida. 우리는 하나님 앞에 죄인입니다. Na realidade, nós somos seres pecadores diante do Senhor Deus. 그냥 죄인이 아니라 우리는 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이에요. Então, nós não somos simplesmente pecadores, mas pecadores que vão para o inferno. 여러분 우리 마음속을 보면 얼마나 온갖 더러운 것이 가득합니까? Então, se nós olharmos dentro do nosso coração, quantas coisas impuras, imundas estão presentes. 성경에서는 우리 마음에 7가지 아주 악하고 가증한 것이 있다 그랬어요. Então, na Bíblia já disse que dentro do nosso coração nós temos 7 abominações. 시기하는 마음, Então, o coração de ter inveja, 다른 사람을 미워하는 것, o coração de odiar o outro, 음란한 마음도 o 있고요. coração lascivo. 욕심 부리는 것도 있고요. Você tem a cobiça, 거짓말하는 것도 있고요. você mente. 막 악한 그 막 아주 잔인한 마음도 있잖아요. Também tem o coração bruto. 그 마음 우리 마음에 그것이 다 있습니다. Então, todas essas coisas estão dentro do nosso coração. 근데 평상시는 가만히 있다가 기회가 되면 하나씩 나타나요. No dia a dia você está calmo, mas quando tem a oportunidade você manifesta uma a uma. 우리 마음속에 그게 항상 있습니다. Isso sempre está presente dentro do nosso coração. 그래서 하나님은 우리는 평생 죄짓고 살다가 결국 지옥 갈 수밖에 없는 운명이라고 말씀하셔요. É por isso que a Bíblia disse que nós estamos num destino de vivermos pecando, depois irmos para o inferno. 우리는 한 가지 분명히 알아야 될 것이 있습니다. Existe algo que nós precisamos saber de forma certeira. 그 뭘까요? O que é isso? 나는 하나님 앞에 지옥 갈 죄인이라는 Então, 거예요. eu sou um pecador que merece ir para o inferno diante de Deus. 천국과 지옥이 분명히 있잖아요. Realmente o céu e o inferno existem. 예수님이 지옥에 대해서 너희가 손을 자르고서라도 절대로 지옥 가지 말라고 말씀하셨어요. Então o Senhor Jesus já disse que é melhor você cortar o seu braço fora para não ir para o inferno. 너희 발을 자르고서라도 지옥 가지 말라고 É 말씀하셨어요. melhor cortar o seu pé fora para que não vá para o inferno. 왜요? 손을 자르고 발을 자르는 것보다 지옥은 더 고통스러운 곳이기 때문에 그래요. Porque o inferno é um lugar bem mais doloroso, bem mais sofrido do que você cortar o seu próprio braço ou perna. 우리가 어떻게 하면 우리 죄로부터 구원받을 수 있을까요? Então como é que nós podemos ser salvos a partir do nosso pecado? 자, 우리는 하나님께로 돌아가야 됩니다. Então nós precisamos voltar para Deus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu
eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. 예수님은 감사하게도 의인을 불러러 오시지 않았습니다. Então, um grande agradecimento é que o Senhor Jesus ele não veio chamar justos, 죄인을 부르러 오셔서 ele 죄인을. veio chamar os pecadores. 그래서 자기가 나는 천국 갈 수 있어, 나는 다른 사람들보다 착해, 그렇게 생각하는 사람은요 구원받을 수 없어요. É por isso que uma pessoa que pensa, ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou melhor que os outros, essa pessoa não consegue receber a salvação. 누가 의사에게 갑니까? Quem é que busca um médico? 아 나는 병들었어, 나는 아픈 데가 있어. 그런 사람이 의사에게 가요. A pessoa que procura um médico é a pessoa que sabe, ah, eu estou doente, eu preciso de ajuda. 나는 아프지 않아, 나는 건강해. 그런 사람은 절대로 의사에게 나아가지 않습니다. Uma pessoa que acha que é saudável, uma pessoa que não encontra seus problemas, nunca vai procurar um médico. 자기가 죄인인 것을 아는 사람, 나는 지옥 갈 수밖에 없구나, 난 죄인이구나, 그걸 깨닫는 사람이 주님께 나아가서 구원받을 수 있습니다. A pessoa que compreende, ah, eu sou pecador, eu sou uma pessoa que necessita desse socorro, busca o Senhor Deus. Porque Senhor Jesus chama os pecadores, não é justos. Senhor Jesus disse, Senhor Jesus chama os pecadores. Vamos ler, todos juntos. 1, 2. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selah. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 자기 죄를 솔직하게 하나님 앞에 인정하는 사람이 용서받을 수 있습니다. Então, uma pessoa que confessa os seus pecados diante do Senhor Deus pode receber o perdão. 자, arrependimento 뭡니까? O que é arrependimento? Arrependimento é admitir que você é um pecador que vai para o inferno e voltar seu coração para Deus. 하나님 도와주세요, 구원해 주세요. 그런 마음을 가져야 됩니다. Então você precisa ter um coração, ah, Senhor Deus, por favor, me ajude, me salve. 그러면 하나님은 그 사람을 구원해 주실 거예요. E então o Senhor Deus pode salvar este homem. 그러면 내가 율법을 어제 배운 것처럼 내가 10계명을 다 어겼기 때문에 이제 10계명을 지금부터 잘 지키고 하나님 말씀을 잘 지키면 구원받을 수 있을까? Então, como aprendemos ontem, será que se eu guardar os 10 mandamentos, eu vou poder ir para o céu? 근데 성경은 안 된다고 Mas a 말씀하십니다. Bíblia fala que não. Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em só ponto, tornou-se culpado de todos. 다 지키다가 하나만 어기면 다 범한 자가 된다 그랬어요. Então, se você estiver cumprindo todos os 10 mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, você torna-se culpado de tudo. 하나님의 법을 하나도 어김없이 영원히 죽을 때까지 다 지켜야만 천국 갈 수 있어요. Então, você só pode ir para o céu no momento que você cumpre toda a lei do Senhor Deus, sem faltar nenhum 이게 ponto. 우리는 불가능한 일입니다. Isso é impossível para nós. 이미 우리는 하나님의 법을 어겼어요. Porque 이미. nós já descumprimos a lei de Deus. 그래서 율법을 지켜서 천국 갈 자는 없습니다. É por isso que não há ninguém que vá para o céu cumprindo a lei. 오마노스, 그러면 율법을 주신 이유가 있습니다. Então existe um motivo de ele ter permitido a lei. 이것이 율법을 우리에게 주신 목적이에요. Esse é o objetivo de ele ter nos permitido a lei. Vamos ler todos juntos. Por isso, isso, nenhuma nenhuma carne carne será será justificada justificada diante dele pelas pelas obras obras da da lei. lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. pecado. 자, 율법을 지켜서 justificada, 의롭게 될 사람은 아무도 없다. Então não existe nenhuma pessoa que vai ser justificado diante da lei. 율법 지켜서는 천국 못 갑니다, Então, 여러분. ninguém pode ir para o céu cumprindo lei. 저 주일도 잘 나갔고 11조도 잘했고 봉사도 열심히 했는데요. 안 됩니다, 그걸로. Ah, eu frequento muito bem a igreja, eu faço meus dízimos, eu faço meu serviço dentro da igreja, mas com isso não adianta. 다른 사람들 많이 도와줬습니다. 안 Ah, eu 돼요. ajudei muitas pessoas, não adianta. 율법으로는 의롭게 될 수 없어요. Então, porque ele fala que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 율법을 주신 이유는
네 죄를 깨달으라고 주신 거예요. 죄를 깨달으라. Então o Senhor Deus ele permite a lei para que você possa compreender o seu pecado. 그래서 어제 우리 10계명 배웠잖아요. 10계명을 배웠는데 10계명을 내가 하나도 지키지 못했다는 걸 우리는 알았잖아요. Então nós estudamos os 10 mandamentos e através dos 10 mandamentos vimos que o homem não consegue cumpri-los. 그래서 율법은 거울과 É 같아요. por isso que a lei é como um espelho. 거울이 없으면 내 얼굴에 뭐가 묻었는지 잘못됐는지 모릅니다. Sem um espelho, eu não sei o que está sujo no meu rosto. 근데 거울 앞에 딱 서면 내가 얼굴이 많이 묻었구나, 잘못된 걸 발견하게 되는 거예요. Mas no momento que eu fico na frente de um espelho, eu consigo perceber, tem isso que está sujo aqui, está marcado. 그래서 율법으로는 우리 죄를 깨닫는 겁니다. É por isso que pela lei você compreende o seu pecado. 율법 지켜서는 의롭게 못 되는 거예요. Não tem como se justificar cumprindo a lei. 그래서 descobrir o meu pecado. 그래서 율법은요, 율법 앞에서 내가 지옥 갈 죄인이라는 걸 발견해야 됩니다. É por isso que através da lei eu preciso identificar que eu sou uma pessoa que vai para o inferno. 그 성경 앞에 서면 내 마음이 pecad로 가득하구나라는 걸 알 수 있어요. Então, no momento que você fica de frente para a Bíblia, você percebe que você é um pecador. 자, 그러면 우리가 어떻게 하면 천국 갈 수 있을까요? Então, como será que nós podemos ir para o reino de Deus? 지금부터 아주 중요합니다. Tá, agora é um ponto muito importante. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. 하나님이 손이 짧은 것도 아니고 하나님이 귀가 안 들리는 게 아닙니다. Então, não é que o Senhor Deus ele tem o braço curto e não consegue nos alcançar, ou ele está com os ouvidos fechados para nos ouvir. 우리가 천국 못 가는 이유는 하나님에게 원인이 있는 게 아니에요. Então, eu ir para o céu, o problema não está no Senhor Deus. 문제는 나에게 있는 O 겁니다. problema está em mim. Vamos ler todos juntos. Mas as As vossas vossas iniquidades iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 하나님이 안 들으시는 것이 아니라 나의 죄가 하나님과 나 사이를 딱 가로막고 있는 Então, 거예요. não é que separação. Deus não nos ouça, mas é que nós temos o nosso pecado que faz separação com Deus. 하나님과 나 사이는 죄가 딱 가로막고 있는 Então, 거예요. entre eu e Deus, eu tenho algo chamado pecado que está encobrindo. 나의 죄가 하나님과 나 사이를 세파라 하고 있습니다. É por isso que o pecado faz essa separação de eu para com Deus. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. 손으로, 입으로, 입술로 다 우리는 죄를 지어서 우리 몸은 다 오염된 거예요. Quer 죄. dizer que nós, por conta de todos esses pecados que nós cometemos, nosso coração também já está corrupto, todo contaminado. 머리부터 발끝까지 우리는 죄로 가득한 Quer 겁니다. dizer que nós estamos cheios do pecado da cabeça aos pés. 그래서 하나님과 나 사이에는 죄가 딱 가로막고 있는 죄가. É por isso que entre Deus e eu existe o pecado que faz essa separação. 그래서 나는 내 pecado 때문에 갈 수가 없는 거예요. 갈 수가 없어요. Então, por 하나님께. conta desse pecado, eu não posso ir para Deus. 얼마나 많은 죄가 있습니까? Quantos pecados que eu tenho? 그래서 천국 가는 방법은요. 이 peccado를 없애야 돼요. 하나님과 나 사이를 가로막고 있는 나의 peccado를 없애야 돼요. Então, a maneira de eu poder ir para o céu é acabar com esse pecado que faz separação entre eu e Deus. Agora, eu quero perguntar para vocês. Quem fez esses pecados? Quem fez? Quem faz? Eu ou Deus? Eu. 그래서 나는 pecador. 죄를 짓는 사람입니다. 내가 죄를 만든 거예요. 내가. Então, eu sou aquele que peca, eu cometo pecado, por isso que sou pecador. 나는 죄를 짓는 자고 하나님은 내 죄를 없애는 자입니다. Eu sou aquele que peca e o Senhor Deus é aquele que tenta acabar com o meu pecado. aqui 앞으로 오세요. aqui. Por favor, sentem-se aqui mais na frente. 가장 좋은 자리가 남아져 있습니다. É o melhor lugar reservado para vocês. 그래서 여러분
이 죄를 없애야만 우리는 천국 갈 수 있어요. Então nós somente podemos ir para o céu quando acabamos com esse pecado. 이 죄를 어떻게 없앨 수 있을까? Então como é que eu posso acabar com esse pecado? 중요한 사실이 있습니다. Então existe uma verdade importante. 나는 죄 짓는 사람이기 때문에 절대로 이 죄를 없앨 수 없어요. Já que eu sou o pecador, não tem como eu acabar com esse pecado. 나는 이 죄를 조금도 없앨 수 Eu 없습니다. não posso nem acabar com um pouquinho desse pecado. 나는 죄 짓는 일은 할 수 있지만 우리는 죄인이기 때문에 죄를 없애는 일은 못 하는 거예요. Então, eu sou capaz de pecar, mas o trabalho de acabar com o pecado é 오직 우리가 할 수 있는 impossível. 일은 하나님 도와주세요라고 외치는 것밖에 없어요. O único trabalho que eu posso fazer é pedir socorro diante de Deus. 자, 여기 죄를 없애기 위해서는 죽음밖에 없습니다. 죽음. Então, se nós olharmos aqui, ele fala que o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. 죄는 죽음으로써만 그걸 갚을 수 있어요. 죽음. Então, o pecado ele só pode ser pago através da morte. O salário do pecado é a morte. 죽음을 통해서만 생명이 죽어야만 죄가 없어집니다. Então, o pecado ele só desaparece no momento que você paga com a morte. O salário do pecado é a morte. 그래서 구약 시대에는 자, 이렇게 생명을 죽여서 죄를 없앴습니다. Então, antigamente no Antigo Testamento, para acabarem com o pecado, eles faziam da seguinte maneira. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que velo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. 자, 생명은 피에 있습니다. Então, a vida está no sangue. 그래서 피가 죄를 사하는 거예요. Então, expiação. o sangue que faz expiação do Espírito. 이 expiação이 죄를 없애는 뜻입니다. Expiação significa acabar com os pecados. 죄를 지우는 거예요. Então, quer dizer que ele apaga os pecados. 이거 아주 중요한 내용입니다, Então, 여러분. esse é um tema muito importante. 하나님은 생명이 죽어서 피가 흘려져야만 죄가 사해진다는 거예요. Então, o Senhor Deus está dizendo que uma vida precisa morrer para derramar sangue para que os pecados sejam expiados. 그래서 Hebreus capítulo 9, vamos ler todos juntos, 1, 2. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 피가 흘려지지 않으면 죄가 사해지지 않습니다. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão. 그래서 내 죄를 없앨 수 있는 유일한 방법은 피예요, 피. Então, a única maneira de acabar com o meu pecado é através do sangue. 뭐가 내 죄를 없앤다고요? O que acaba com o meu pecado? 성기. 잊어버리지 마요. 기억하셔야 돼요. Então, não devem esquecer, lembrem disso. 그래서 Levítico 4, mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a declarará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degolá o holocausto. 이거 보면요, 양을 한 마리 가져오라는 거예요. 양을 한 마리. 그래서 그 손을 이렇게 죄인의 손을 이렇게 얹습니다. 이렇게. Então, aqui o Senhor Deus está ordenando para trazer uma ovelha e você vai fazer a imposição de mão sobre ela. 그러면 하나님이 그 죄인의 죄를 그 양에게로 하나님이 옮겨주시는 거예요. 죄를. Então, o Senhor Deus é aquele que faz passar o pecado deste homem para a ovelha. 이렇게요. Então, dessa maneira. 자, 여기 양을 가져옵니다. 양을. Então, aqui ele prepara uma ovelha 이렇게 손을 얹는 거예요. 손을. e ele faz a imposição de mão. 그러면 하나님이 이 죄인의 죄를 peccado를 이 양에게로 하나님이 옮기십니다. Então, Deus faz passar esse pecado do homem para a ovelha. 보세요. Então, vejam. 노브. Então, dessa maneira. 그래서 구약 시대에는요, 죄인이 자기 죄를 없애기 위해서 양을 가져와서 양 위에 이렇게 머리에 손을 얹는 거예요. É por isso que no Antigo Testamento o homem ele trazia a ovelha e fazia imposição de mão sobre a ovelha. 그러면 하나님이 그 사람의 죄를 양에게로 옮겨 주십니다. Então, o Senhor Deus ele faz passar o pecado daquele homem para a ovelha. aqui. Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. 그러면 그 피가
그 양을 잡아서 그 피를 흘리면 그 피가 그 사람 죄를 씻어주는 거예요. Então nós podemos ver que ao passar o pecado para este animal, quando este animal ele morre derramando esse sangue, é perdoado os pecados daquele homem. 양이 필요합니다. 양. Então é preciso de uma ovelha. 근데 양은 그냥 양이 아니에요. Mas a ovelha não é simplesmente uma ovelha. 자, 여기 보세요. Então vejam só. Uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará. sem defeito가 중요해요. sem defeito. O importante aqui é uma cordeira sem defeito. 아주 흠잡을 데 없고 건강한 완벽한 양을 가져와야 돼요. Tem que ser uma ovelha perfeita, sem máculas, sem defeitos. 이렇게 아주 예쁜 양을 가져야 Tem que 됩니다. trazer uma ovelha bem bonita. 병든 게 없어야 돼요. Não pode estar doente, 흠이 없어야 돼. 흠이. não pode ter defeitos. 완전해야 됩니다. Tem 완전한 que estar 양. perfeito. 여러분 가져오셨습니까? Vocês trouxeram a ovelha de vocês hoje? 오늘 가져오셨어요? Vocês trouxeram hoje? 양이 필요합니다. 양이. É preciso de uma ovelha. ninguém? 여기 그래서 다시 보세요. Então vejam só. 여러분 내 죄를 하나님이 양에게 이렇게 옮겨주시는 거예요. Então o Senhor Deus faz passar o meu pecado para a ovelha. 그러면 양을 칼로 죽여서 피를 흘립니다. 피. E assim é degolada a ovelha para derramar sangue. 피가 이 사람의 죄를 씻는 거예요. Então quer dizer que o sangue faz a expiação do pecado deste homem. 이 양을 죽여야 됩니다. 칼로 Quer 죽여야 dizer 돼요. que precisa matar a ovelha com a faca. 피를 흘려야 돼요. 피를. Precisa derramar sangue. 그런데 여러분 이것은 이 양 잡아 죽이는 제사는 하나의 그림자입니다. 그림자. Então, mas a morte deste animal, ele é simplesmente uma imagem. 모델로 모형이에요. 모형. Ele é um modelo. Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não há imagem exata das coisas, nunca. Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. 이 여러분 이 율법은 양 잡아 죽이는 그 제사법은 사람들을 온전케 할 수 없다 그랬어요. Então quer dizer que essa forma de expiação dos pecados através da morte de um animal não tem como aperfeiçoar. 이건 안 됩니다. 안 돼요. 안 돼요. Não tem como acabar com os pecados do homem. Hebreus, vamos ler, tudo juntos, 1, 2. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. 짐승의 피로는 안 된다는 거야. 안 Então 돼요. não é possível pelo sangue de animais. 이건 진짜의 그림자에 불과하다. Quer dizer que 그림자에. isso só se passa de uma sombra. É só uma sombra, não é a imagem exata. não, 이건 진짜가 아니에요. Então isso não é verdadeiro. 그럼 누가 진짜고 뭐가 진짜예요? O que é verdadeiro aqui? 여러분, 양이 아니라 오맹 sem pecado. 죄 없는 오맹 사람이어야 됩니다. 사람. Então não pode ser uma ovelha, tem que ser um homem sem pecado. 짐승으로는 안 돼요. Então não pode ser por animais, 사람이어야 돼요. tem que ser 사람. um homem. 그런데 아까 생 데페이트여야 되죠? 생 데페이트인 양이어야 되는 것처럼 생 pecado 죄 없는 사람이어야 돼요. Da mesma maneira que precisa ser um animal sem defeito, precisa ser um homem sem pecado. entendeu? 흠 없는 양이어야 되는 것처럼 죄 없는 사람이어야 돼요. Então, da mesma maneira que precisa ser uma ovelha sem defeito, precisa ser um homem sem pecado. 여러분 이 세상에 죄 없는 사람이 있어요? Existe algum homem no mundo que não tem pecado? 있습니까? Existe? 없어요. Não existe. 죄 없는 분은 예수님밖에 없습니다. O único que não tem pecado é Jesus. 예수님은 하나님이십니다. Porque Jesus é Deus, 그래서 죄가 없으셔요. é por isso que nele não há pecado. 그리고 예수님은 또 사람이에요. E também Jesus veio como homem. 그래서 뼈와 살과 피가 있어. 우리를 위해 죽어줄 수 있는 뼈와 살과 피가 É 있습니다. por isso que ele tem algo chamado carne, sangue e osso para derramar por nós. 그래서 2000년 전에 예수님이 한 마리의 양으로 오신 거예요. 양. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele veio há 2000 anos atrás como uma ovelha para nós. 예수님이 그래서 오신 겁니다. É por isso que o Senhor Jesus ele veio. 한 마리 양으로 오신 거예요. Ele veio como uma ovelha para nós. 그래서 여기 보면 예수님에 대해서 설명하고 있습니다. Se nós olharmos aqui, ele explica sobre Jesus Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. 그분은 하나님이신데
사람의 죄인 종의 모습으로 오신 거예요, 예수님은. Então, o Senhor Jesus Cristo, que é forma de Deus, ele veio na forma de servo. fazendo-se semelhante aos homens. 사람의 그분은 하나님이시지만 사람의 모양으로 이 세상에 오신 겁니다. Então, ele é Deus, mas ele veio com o formato de homem para este mundo. 예수님은 하나님이셔요. Então, o Senhor Jesus é Deus. 그래서 1 João capítulo 3, versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 예수님은 죄가 없는 분입니다. Então, o Senhor Jesus, ele não tem pecado. 그리고 우리 죄를 없애기 위해서 이 세상에 오신 E 거예요. ele veio para este mundo para acabar com os nossos pecados. 2000년 전에 예수님이 이 세상에 오셨잖아요. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo. 왜 오셨습니까? Por que ele veio ao mundo? 우리를 구원하기 위해서 오신 Para nos salvar. 거예요. 저를 따라 체조를 한번 하겠습니다. Então, podem imitar. Vamos nos alongar um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. Isso é muito importante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler. Vamos ler, todos juntos. 1, 2. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 자, 이 말씀은 참으로 믿을 만하다 그랬어요. Aqui ele fala, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 모든 사람이 이 말씀은 받을 만하다 그랬습니다. Essa palavra é digna para que todas as pessoas a aceitem. 어떤 말씀이에요, 그 Então, 말씀이? que palavra é essa? E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 죄인을 구원하시기 위해서 예수님은 이 세상에 오셨습니다. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para o mundo para salvar os pecadores. 바로 나를 구원하기 위해서 예수님은 이 세상에 오신 O Senhor 겁니다. Jesus, ele veio para o mundo para me salvar. 2000년 전 예수님은 바로 나를 죄인을 구원하기 위해서 이 세상에 오신 Há 거예요. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para me salvar. 그래서 vamos ler todos juntos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 세례 요한이 예수님을 가리켜 말했습니다. João Batista, ele apontou para o Senhor Jesus e clamou. 하나님의 어린 양이로다 그랬어요. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. 왜 예수님을 양이라 그랬습니까? Por que chamou de Cordeiro? 바로 구약 시대 죄를 대신해서 피 흘려 죽던 그 양으로서 이 세상에 오신 거라는 Quer 거예요. dizer que o Senhor Jesus, ele veio para este mundo como a ovelha do Antigo Testamento para expiar os pecados do mundo. 그래서 예수님은 하나님의 양입니다. Por 하나님의 isso que o Senhor Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. que tira o pecado do mundo. pecado do mundo. 여러분 뭐가 pecado do mundo입니까? Então, o que é pecado do mundo? 이게 pecado do Então, mundo입니다. isso é pecado do mundo. 자, pecado do mundo. 자, 여기 이게 바로 온 세상 사람들의 죄예요. Então, tudo que está dentro desse ciclo é o pecado das pessoas do mundo. 이게 pecado do mundo입니다. Isso é pecado do mundo. 이 속에는 모든 사람의 죄가 다 들어 있어요. Aqui dentro, todos os pecados de todas as pessoas estão inclusos. 저의 죄도 들어 있습니다. O meu pecado está aqui dentro. 최초의 사람 아담의 죄도 들어 O 있어요. pecado de Adão, o primeiro homem, está incluso. 세상 죄 속에는 여기 다니엘의 죄도 들어 있습니다. No pecado do mundo, o pecado de Daniel também está incluso. 다니엘라 죄, 아데미의 죄도 여기 다 들어 있죠. Então, de Daniela, Ademi também estão inclusos. 여기 계신 모든 분들의 죄가 여기 다 들어 O 있습니다. pecado de todas as pessoas que aqui estão, está aqui também. porque pecado do mundo, mundo. pecado do mundo예요. 온 세상 사람들의 죄가 다 들어 있어요. Então é pecado do mundo, então o pecado de todas as pessoas do mundo estão aqui dentro. 히틀러의 죄도 들어 있습니다. O pecado de Hitler também está 북한의 aqui. 김정은의 죄도 들어 있어요. O pecado do ditador norte-coreano Kim Jong-un também está aqui dentro. 모든 사람 죄가 이 pecado do mundo 속에 다 들어 있는 O 거예요. pecado de todas as pessoas do mundo estão aqui dentro. 그런데 예수님이 치라 오 pecado do mundo 세상 죄를 치라 없애기 위해서 오셨다는 거예요. Mas o Senhor Jesus, ele veio para este mundo para tirar o pecado do mundo. 얼마나 놀라운 말씀입니까? Como isso é uma palavra surpreendente. 이 세상 모든 죄를 없애기 위해서 예수님이 이 세상에 오신 O 겁니다. Senhor Jesus, ele veio para o mundo para tirar o pecado do mundo. 그런데 죄를 없애기 위해서는 피 흘려 죽어야 돼요. Mas para tirar esse sangue, ele precisa derramar o seu sangue. 그렇죠? Não é?
양으로 오셨으니까. Ele veio como ovelha, 양이 피 흘려 죽었습니다. porque a ovelha morria derramando sangue. 그래서 예수님은 죽을 때 반드시 피를 흘리고 죽으셔야 É 돼요. por isso que o Senhor Jesus, para morrer, ele precisa morrer derramando sangue. 예를 들어 예수님이 목매달려 죽였다. 그럼 안 되는 거예요. Então, se o Senhor Jesus tivesse morrido enforcado, não estava certo. 온몸에 피를 다 쏟으셔야 됩니다. Ele precisa derramar todo o sangue do corpo. 그래서 예수님은 채찍에서 온몸이 Por 찢기셨습니다. isso que o Senhor Jesus ele teve sua pele toda rasgada, porque foi açoitado. 로마 법에 십자가에 못 박혀 죽는 죄인은 그 전날 채찍으로 120대를 맞도록 돼 있어요. Então, na lei de Roma, as pessoas que eram sentenciadas à crucificação, elas tinham que levar 120 chibatadas, dizendo assim. 몇 대요? Quantas? 120. 여러분 이 날카로운 채찍으로 120대 맞으면 온몸이 만신창이가 됩니다. Então, eram chicotes feitos com pontas de ferro para rasgar toda a pele da pessoa. 그리고 양손에 못이 박히셨죠. E também em ambas as mãos foi colocado um prego 피 흘리셔야 됩니다. para derramar sangue. 발에도 피가 못이 Aos 박히셨습니다. pés também foi crucificado um prego. 왜요? Por quê? 내 발로 지은 죄 때문에. Por conta dos pecados que eu cometo com os meus pés. 내 손으로 지은 죄 Os 때문에. pecados que eu cometo com a minha mão. 내 머리로 지은 죄 때문에. Os pecados que eu cometi com a cabeça. pensamentos mal, 나쁜 생각들, Então, os maus pensamentos, 나쁜 계획들. os maus planejamentos. 또 그래서요. 이걸 만든 그 영화 감독이요. 정말 이 영화를 잘 만들었어요. É por isso que o diretor que dirigiu esse filme, ele fez muito bem o filme. 여러분, 이 영화를 눈을 떼지 말고 한번 보십시오. Então vejam esse filme, as cenas desse filme sem tirarem os olhos. 왜요? Por quê? 지금 내 죄를 없애기 위해서 죽으시는 거잖아요. Porque é o Senhor Jesus que está morrendo por conta dos meus pecados. 한번 보시죠. Então vamos ver. Tibi benesse! Gusta! Gusta! Ecce como! Allora ça! C'est l'ouvlet!
Aí! Lama sabotani. Eu esqueci. 예수님은 죄가 없는 분이죠. Então o Senhor Jesus não tem pecado. 그에게는 죄가 없습니다. Então, nele não há pecado. 그런데 왜 이렇게 비참하게 피 흘려 죽어야 합니까? Por que ele precisa derramar o sangue e morrer de forma tão banal? 예수님에겐 죄가 없는데 왜 이렇게 죽으셔야 합니까? Por que ele, que não tem pecado, precisa morrer? 이 세상 모든 사람들의 죄를 예수님이 짊어지신 겁니다. Porque o Senhor Jesus ele se encarregou de todos os pecados do mundo. 모든 사람들의 죄를 하나님이 예수님에게 옮기신 거예요. O pecado de todas as pessoas do mundo foram transportadas por Deus para Jesus. 세상 죄를 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그랬잖아요. Então já foi dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 하나님이 우리의 모든 세상 죄를 예수님에게 옮긴 겁니다. O Senhor Deus pegou todo o nosso pecado e passou para Jesus. 예수님은 세상 죄를 짊어지신 거예요. O Senhor Jesus ele está levando o pecado do mundo. 그래서 피 흘려 죽으시는 É 겁니다. por isso que ele morre derramando sangue. 예수님이 죽으실 때 뭐라고 하셨습니까? Quando o Senhor Jesus estava morrendo, o que ele disse? Está consumado. João, vamos ler. João 19, versículo 30. Vamos ler todos juntos. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. O que significa está consumado? 다 끝냈다 이런 뜻이에요. 다 끝냈다. Então, está consumado é está terminado. 해야 될 일을 다 마쳤다 그런 Todo o 뜻입니다. trabalho a ser feito está acabado. 예수님은 이 세상에 우리 죄를 없애기 위해서 tirar o pecado do mundo, 우리 이 세상 죄를 없애기 위해서 오셨습니다. Então, o Senhor Jesus ele veio para este mundo para tirar o pecado do mundo. 십자가에서 피 흘려 다 죽으실 때 está consumado 하고 ele morreu, 죽으셨어요. Então, quando ele estava derramando seu sangue, morrendo na cruz, ele morreu. 예수님의 피가 흘려졌습니다. Assim foi derramado o sangue de Jesus. 이거 보십시오. Se olharmos aqui. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada se desviava pelo seu caminho. 여러분 양 아세요? 양? Então, vocês sabem o que é uma ovelha? 양은 눈이 잘 안 보입니다. 눈이. A ovelha, na realidade, ela não enxerga 앞에 direito. 1m 정도밖에 못 본대요. Dizem que ela só enxerga nitidamente a 1 metro de distância. 그래서 양들은 함께 모여 있습니다. É por isso que as ovelhas sempre andam juntas. 가까이 붙어 있죠, 양들은. As ovelhas sempre ficam uma colada na outra. 양을 하나 따로 틀어놓으면 절대 못 찾아와요. 집으로 못 Se uma 찾아옵니다. ovelha se perde, elas jamais conseguem achar o caminho de volta. 그래서 양들은요, 자기 길을 새우 까미뉴를 자주 잃어버려요. 자주 É por isso que as 잃어버립니다. ovelhas, elas sempre, frequentemente, perdem o seu caminho. 그것처럼 우리 각 사람은 하나님으로부터 다 떠나서 죄인으로서 죄짓고 살았습니다. É por isso que nós, de igual forma, nós andávamos desgarrados, longe do Senhor Deus, pecando. 우리는 하나님을 떠났어요. 죄를 지어서. Nós pecamos, partimos do Senhor Deus. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 우리의 모든 이니quidade 죄를 그에게 하나님이 옮기셨다 그랬어요. 하나님. Então o Senhor Deus fez cair o pecado de nós todos sobre ele. 오 Senhor이가 하나님입니다. 오 Senhor 하나님이에요. 하나님. Então o Senhor aqui se refere a Deus. 엘리는 예수님입니다. Ele significa Jesus. 그러니까 Samuel e amigo João, por favor. Aqui. Você aqui. Você preto, pecado. Você Jesus. Sou Deus. 역할 해보겠습니다. Então eu farei o papel de Deus. 여기 사무엘의 죄가 여기 있는 거예요. 사무엘의 Então aqui o 죄가. pecado de Samuel está todo aqui. 그런데 Senhor face 하나님이 그 죄를 예수님에게 옮겼다 그랬습니다. Mas o Senhor fez, quer dizer que o Senhor passou o pecado. 자기 죄를 직접 예수님에게 옮긴 게 아니에요, 자기가. Então não foi o Senhor Jesus que passou ele mesmo o pecado. 하나님이
하나님이 죄를 예수님에게 옮긴 겁니다. Não é o homem que passa o pecado, mas é Deus que passa o pecado. 그럼 이제 둘 중에 누가 죽어야 돼요? Então quem é que precisa morrer agora aqui? Entre os dois. 사무엘이 죽어야 됩니까? 조항이 죽어야 됩니까? Samuel que precisa morrer ou é João que precisa morrer? 사무엘의 죄인데 사무엘의 죄가 예수님에게 넘어간 Então 거예요. é pecado de Samuel que passou para Jesus. 그래서 예수님이 죽어야 되는 거예요. Por isso 예수님. que Jesus que precisa morrer. 예. 자, 우리 모든 사람의 죄를 하나님이 강제로 우리 죄를 뺏어서 예수님에게 옮긴 Então 겁니다. o pecado de nós todos foi Deus que tomou de forma compulsória e passou para o Senhor Jesus. 그렇죠? Não é mesmo? Espere um pouquinho, espere. Aqui. O Senhor fez, Deus fez cair sobre ele. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. 모든 사람의 죄를 하나님이 예수님에게 옮긴 거예요. Mas o pecado de todas as pessoas do mundo, Deus fez passar para Jesus. 사무엘의 죄, 자코의 죄 다 하나님이 예수님에게 O 옮겼습니다. pecado de Samuel, o pecado de Jacó, tudo passou para Jesus. todos,라고요. todos라고 돼요. Aqui na Bíblia fala o quê? Nós todos. Nós todos. 여기 계신 모든 사람의 죄를 하나님이 예수님에게 죄를 다 옮긴 겁니다. O pecado de todos aqui presentes, o Senhor ele passou do homem para 그 Jesus. 예수님이요 피를 흘리셨어요. E 피를. o Senhor Jesus ele derramou algo chamado sangue. 피를. 자, 피. 자, 죄 보여요, 안 보여요? 죄 보여요, Vocês 안 보여요? enxergam o pecado ou não? 죄 보여요, 안 보여요? Veem o pecado ou não? 안 보입니다. Não dá para ver mais. 이 피로 싹 가리신 거예요. Porque 피로. encobriu com o sangue. Essa é salvação. Isso é salvação. Obrigado. 우리는 아무것도 한 게 없어요. Então nós não fizemos nada. 하나님이 다 하신 거 하나님이. Tudo foi feito por Deus. 하나님이 예수님을 보내셨어요. O Senhor Deus que enviou a Jesus. 예수님이 십자가에서 O 죽으셨습니다. Senhor Jesus morreu na cruz 나를 위해서. por mim. 죄인은 우리가 구원받기 위해서 우리가 할 수 있는 건 아무것도 O 없어요. pecador não tem nada que ele possa fazer por si mesmo. 예수님이 죽으면서 뭐라 그랬습니까? O que o Senhor Jesus disse enquanto morria na cruz? 뭐라고 말했죠? O que ele disse? Está consumado. 다 이루었다. Está Ele consumado. disse, está consumado. 그래서 여기 보십시오. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi, Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. 내 죄 때문에 예수님이 상하셨습니다. Então o Senhor Jesus ele foi ferido por conta de nossas transgressões. Ele moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 여기 Jesus foi ferido por causa das meu pecado de Jacó, e moído por causa de iniquidade de Jacó. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 바로 나 때문에 예수님이 십자가에 상하신 겁니다. Então, por conta de mim, por causa do o Senhor Jesus ele morreu na cruz, 그렇죠? não é? 예, 또 중요한 말씀을 또 같이 읽겠습니다. E é uma palavra importante, vamos ler juntos. Vamos ler todos juntos. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 자, 예수님 오시기 전에는 매년 염소나 양을 계속 죽였잖아요. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, todos os anos eles matavam bodes e bezerros e ovelhas. 그건 매년 그렇게 했어요. 매년. Eles faziam isso todos os anos. 근데 그것은 온전한 제사가 되지 못합니다. Mas isso não se torna um sacrifício, um holocausto perfeito. 그래서 por seu próprio sangue, 이제 짐승의 피가 아니라 seu próprio sangue, 예수님의 피인데 예수님의 Então 피. agora não é mais pelo seu próprio sangue, é o sangue do Senhor Jesus. 성기도 생일 예수스. 예수님의 피가 흘려진 거예요. 예수님의 O 피가. sangue de Jesus que foi derramado. Entrou uma vez no santuário. 그래서 단번에 uma vez 한 번에 성소에 들어가셨다. 그것은
그 죄가 한 번에 들어가셨다는 건 완전히 영원히 사해졌다는 걸 의미합니다. É por isso que entrou uma vez no santuário, quer dizer que o Senhor ele efetuou a eterna redenção em uma única vez. Havendo efetuado uma eterna redenção. eterna redençã입니다. Então, uma eterna redenção. 이게요. 기간이 있는 게 아니에요. Então, isso não tem validade. 그래서 예수님이 다 이루었다라고 할 때 우리 죄가 얼마큼 사라진 거예요? Então, quando o Senhor Jesus disse, está consumado, quanto do nosso pecado que foi lavado? 1년치 죄가 사라진 겁니까? Será que sumiu o pecado de um ano? 아니에요. Não. Havendo efetuado uma eterna redenção. eterna, para sempre. 우리 죄가 영원히 사라진 거예요. 영원히. Então, é eterna quer dizer o quê? Para sempre. 왜? 여러분 오늘까지 내 죄가 사라진 겁니까? Será que os meus pecados sumiram só até o dia de hoje? 아니에요. Não. 내일 것까지 죄가 사라진 겁니까? Até os pecados de amanhã, então? 아니에요. Não. 영원히. É para 나 eternidade. 죽을 때까지. Até que eu morra, 내 죄를 예수님이 영원히 없애신 거예요. o 영원히. Senhor Jesus acabou com os pecados para a eternidade. Havendo efetuado uma eterna redenção. 자, 여기 보세요. Então, olhem só. 이게 pecado do mundo입니다. Aqui é o pecado do mundo. 여기 아담, 이에바. Nós temos Adão e Eva. 죄 지었죠. Pecaram. 그리고 여기 내가 오늘 살고 있습니다. 오제, E aqui sou eu hoje. 매우 pecado. 그리고 아직 태어나지도 않은 사람들이에요, 이 사람들. E ainda são pessoas que ainda nem nasceram. 이 마지막에 태어날 사람, 인류의 마지막 사람. Então, são as últimas pessoas do mundo, da 이 humanidade. 모든 사람들의 죄가 바로 pecado do mundo입니다. Então, o pecado de todas as pessoas aqui é o pecado do mundo. 이게 모든 사람의 죄예요. 이게 세상 죄입니다. 이게. Aqui é o pecado do mundo. 자, 이 죄를 보세요. 하나님이 예수님에게 옮겼습니다. Então, vejam só, o Senhor Deus ele passou o pecado Aqui. do mundo para Jesus. 아까 지금 한 명 안 보고 있습니다. 한 명. Uma pessoa não está olhando para cá. 이렇게. 다시. 모든 사람들의 죄를 하나님이 예수님에게 옮기신 거예요. Então, o Senhor Deus passou todo o pecado do mundo para 그래서 Jesus. 예수님이 피 흘려 죽으신 É 거예요. por isso que Jesus derramou o seu sangue e morreu. Está consumado. E disse, está consumado. 자, 사람들이 다 하얗게 됐습니다. Agora todos se tornaram brancos como a neve. 이렇게 하신 거예요, 예수님 Então, 이렇게. quer dizer que o 이렇게. Senhor fez dessa maneira. 예수님이 내 죄를 없애신 거예요. Quer dizer que o Senhor acabou com os meus pecados 영원히. para a eternidade. 이게 영원한 구원입니다. 영원한 Isso 구원. é uma eterna salvação. 에테르나 헤댕성. 에테르나 헤댕성. 이게 여러분 이게 구원이에요. Então, isso é salvação. 내 죄가 없어졌어요. 영원히. Então, agora os meus pecados sumiram para sempre. 그럼 나는 어디 가요, 이제? Então, para onde que eu vou agora? 아니 이제 지옥도 못 가요, 이제. 지옥도 못 Agora eu 가. não posso nem ir para o inferno 지옥 mesmo 가고 querendo. 싶어도 못 가요. 왜요? Mesmo querendo, eu não vou para o inferno. 죄가 있어야 지옥을 가지. Porque você vai para o inferno quando você tem pecado. 근데 죄가 없기 때문에 이제는 지옥도 못 가. Mas por não ter pecado, você não vai para o 그럼 inferno. 어디 갑니까? Então, para onde você vai agora? 세우. 바로 세우. 이제 천국 가는 거예요. Então, 천국. você vai para o céu. 여러분 내가 기도해서 내 죄를 없애는 게 아니에요. Então, os meus pecados não desaparecem porque eu oro. 내가 내 죄를 하나하나씩 confess해서 죄를 없애는 게 Eu não 아니에요. acabo com os meus pecados porque eu confesso um a um. 예수님이 다 하신 겁니다. 예수님이. Foi Jesus que fez tudo. 그냥 우리는 감사합니다 하고 이 사실을 믿으면 되는 É 거예요. por isso que nós somente precisamos agradecer e crer nessa verdade. 내 죄만 없앤 게 아니에요. Então, o Senhor ele não acabou somente com os meus 여기 pecados. 계신 분들의 죄만 없앤 게 Não 아닙니다. acabou com os pecados das pessoas presentes aqui hoje. 히틀러의 죄도 없앴어요, 여러분. O 히틀러의 pecado de 죄도. Hitler também foi perdoado. 근데 이걸 믿은 사람은 이 은혜가 자기 것이 돼서 천국 가지만 믿지 않는 것 때문에 천국에 못 가는 거예요. 믿지 않는 Então, 것 mas 때문에. quem crê pode ir para o céu, mas as pessoas por não crerem, por pecado da incredulidade, não podem ir para o céu. 여러분 이걸 믿으십니까? Vocês creem nisto? 이 사실 믿으세요? Vocês creem nesse fato? 예수님이 하신 내 죄를 다 영원히 없애셨다는 거 믿으십니까? Vocês creem que o Senhor Jesus acabou com todos os meus pecados? 이미 여러분 이건 이렇게 하실 것이 아니라 이미 하셨다는 거예요. Então, isso não está para ser feito, isso já foi feito. 그래서 이게 세상 죄잖아요. 세상 죄. Então, aqui é o pecado do mundo. pecado do mundo. 자, 온 세상 사람들의 죄를 예수님이 가져가셨습니다. Então, o Senhor levou todo o pecado do mundo, de todas as pessoas do mundo. meus pecados passados. 과거죄도 가져가셨습니다. Então, os meus pecados do passado foram levados. 이게 저의 죄라고 해봅시다. 저의 Vamos 죄. pensar que esse sou eu. 여기에는 제가 41살인데 41살까지 지은 죄도 들어가 있어요. Eu 과거죄. tenho 41 anos de idade e todos os meus pecados que cometi durante 41 anos da minha vida estão aqui. 그 현재 오늘 짓는 죄도 들어가 O 있습니다. pecado que eu vou cometer hoje também está aqui. 그리고
그리고 제가 죽을 때까지 지을 미래의 죄도 여기 다 들어가 있어요. 이미 들어가 있어요. Os pecados que eu vou cometer no futuro também estão aqui. 그러니까 여기에는 내 과거죄, 미래죄, 현재죄 다 들어가 있습니다. Os 여기 pecados do passado, do presente, do futuro, todos estão inclusos. 다 들어가 있습니다. Tudo está aqui dentro. 그러니까 앞으로 나는 이제 내 죄를 위해서 내가 내 미래의 죄를 위해서 할 필요가 없어. 다 용서하셨습니다 É 이미. por isso que agora eu não preciso fazer mais nada, porque o Senhor ele já perdoou esses pecados. 네. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado de Jacó, pecado de Daniel, pecado de Samuel, pecado de João, pecado de Isvá, né? Daniela, tudo, Delmira, tudo. 아 이렇게 보세요. 예수님 피가 이렇게 다 사하신 Então 겁니다. vejam só, o sangue do Senhor Jesus, ele já expiou tudo. Hebreus 9, versículo 25 e 26. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. 자, 과거에는요 매년 제사장이 들어가야만 No 했습니다. passado, o sumo sacerdote, todos os anos, ele precisava entrar no santuário. 이제 이렇게 안 합니다. 이제 이렇게 Mas 안 해요. agora já não é mais assim. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 예수님 자기 자신이 죽어서 영원한 속죄를 이루신 거예요. Então o Senhor 영원히. Jesus, ele o próprio, morreu para expiar todo o pecado. uma vez. É uma vez. 한 번에 영원히 없애신 거예요. 한 번에. Então, em uma única vez, ele acabou para sempre. 만약에 영원히 못 없앴다면 예수님은 계속 죽으셔야 될 Se não 뻔했어요. tivesse acabado com os pecados para a eternidade, o Senhor Jesus precisava morrer todas as vezes. Ele morreu, ele derramou sangue por mim para sempre uma vez. Amém? 할렐루야. 여기 보십시오. 여기 보면 vamos ler todos juntos. 1, 2. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. havendo efetuado 이미 하신 거예요. 이미. O Senhor ele já tem o quê? Feito, está no passado. eterna redenção. Então, é uma eterna redenção. 이제 여러분들 죽어서 이제 하나님 앞에 섰다고 해봅시다. Vamos pensar que vocês morreram e agora estão diante de Deus. 너 천국 갈 수 있어? 물어보실 거야. E Deus vai perguntar: você pode ir para o céu? 싱! 싱이라고 대답할 수 있습니다. Vocês conseguem responder sim. 왜요? Por quê? 하나님, 저는 죄 많이 지었습니다. Senhor Deus, eu cometi muitos pecados. 저 죄 너무 많았습니다. Senhor, eu tinha muito pecado. 그런데요, 예수님이 피 흘려서 내 죄를 다 가려주셨어요. Mas o Senhor Jesus derramou seu sangue e encobriu os meus pecados. 저는 예수님의 피를 믿습니다. Então eu creio no sangue de Jesus. 예수님이 내 죄를 영원히 사하셨습니다. Então o sangue de Jesus expiou todos os meus pecados para 그럼 sempre. 하나님 뭐라고 하실까요? Então o que o Senhor ele vai dizer? Tá certo, certinho, pode entrar. 근데요, 못 들어가는 사람들이 있어요. 못 Mas 들어가는 tem 사람들이. pessoas que não conseguem entrar no reino de 너 Deus. 천국 어떻게 들어갈 거야? O 물어봅니다. Senhor Deus vai perguntar: como é que você vai entrar no reino de Deus? 저 교회 잘 나갔습니다. Ah, Senhor Deus, eu frequentava muito bem a igreja. 11조도 잘했습니다. Eu fazia dízimos, 착한 일도 많이 eu fazia 했습니다. coisas boas, 헌금도 많이 했습니다. eu fiz muitas ofertas, 기도도 열심히 했습니다. eu sempre orei esforçadamente, 매일매일 회개했습니다. todos os dias me arrependia. 그러니까 저 천국 들어갈 수 있죠? É por isso que eu posso ir no céu, não é? 뭐라고 대답하실까요? O que Deus vai responder? Não pode. 너 못 들어간다 그거는. Então, você não pode entrar no céu. 오직 소 성기지 깽. 예수스. 오직 예수님의 피가 능력이 있습니다. Então somente o sangue de Jesus que tem poder. 그래서 이제 vamos ler todos juntos. 1, 2. Apaguei as tuas transgressões como a neve, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 자, 이 다 과거로 돼 있어요. 과거형이에요, Então 다. tudo se nós olharmos aqui está no pretérito. 예수님이 피가 흘려져서 이미 apaguei 했습니다. O apaguei. Senhor Jesus disse o quê? Já derramei o meu sangue, então apaguei. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. 내 죄와 내 허물을 다 apaguei 했습니다. apaguei Então 했어요. o Senhor disse que já apaguei, já acabou com os pecados. Pelo sangue de Jesus. Então quer dizer que pelo sangue de Jesus. 이미 하신 겁니다. 예수님 이미. Então quer dizer que o Senhor ele já
fez. 이제 우리가 할 일은 하나밖에 없어요. Então existe somente um trabalho para nossas 또나 vidas. 집바람이 돌아가는 거예요. 돌아가면 돼요. Então agora 돌아가면. você precisa fazer o quê? Retornar para o Senhor. 돌아가는 게 O mov니까? que significa tornar para o 이 Senhor? 사실을 믿는 É 거예요. você crer nessa verdade. Agora entendi. Jesus já apagou meus pecados, todos os meus pecados. Isso é salvação. Entendi. 이게 바로 구원입니다. 이게. Então isso é salvação. porque eu te amei. 이미 우리 죄를 다 사하셨어요. 이미. Porque o Senhor ele já remiu os nossos pecados. Consegue entenderam? Entendeu? É. Pecado. 이게 누구의 죄입니까 이게 다? Então de quem é todo esse pecado? 이게 누구 죄예요? De quem é esse pecado? 내 남편 죄예요? 내 남편 É 죄입니까? o pecado do meu marido? 내 아들 죄입니까? É o 아들 죄? pecado do meu filho? 누구 죄예요 É 이게? pecado de quem? 내 죄, meu pecado, meus Meu pecados. pecado, meus pecados. 이렇게 죄가 많은 거예요 이렇게. Então são muitos pecados assim. 이 죄를 예수님 피로. E isso pelo sangue de Jesus. 내 죄가 이렇게 많았어요. Então eu tinha tantos pecados. 빽빽한 구름처럼 많았습니다. Então era como uma nuvem cheia de pecado. 예수님 피로 이렇게 사해 주신 거예요. Mas pelo sangue de Jesus é expiado dessa Essa é maneira. salvação, eterna redenção. 100%. 근데 어떤 사람은 이 중요한 거 한 가지 말씀드릴게요. Então, mas eu vou contar uma coisa importante. 어떤 사람은요, 예수님 피로 내 죄 사했어요. 저 믿습니다 말해요. 믿어요. Algumas pessoas falam, o Senhor Jesus expiou os meus pecados, eu creio nisso. 그리고 이제 제가 물으면 그럼 내일 죄지면 어떻게 돼요? E 내일. eu pergunto para essa pessoa, então amanhã se você pecar, 그럼 회개해야죠. 회개. fala, eu tenho que confessar meus pecados. 뭐라고요? 회개하면 없어집니까 죄가? Se você fizer confissão de pecados, vai ser perdoado os seus pecados? 여러분 회개한다고 해서 죄가 없어지는 게 아니에요. Então, não é por você fazer confissão de pecados que 이 você... 죄 값은 예수님이 영원히 이미 다 Então, 갚아놨다니까요. os seus pecados já foram pagos para a eternidade. 근데 구원받은 사람은 날마다 회개해야 돼요. As pessoas que receberam a salvação precisam se arrepender diariamente. 이건 아이뺑다 꽁페사 해야 되는데 꽁페사. Então esse arrependimento quer dizer confessar. 왜요? Então por quê? 이 천국 가기 위해서 우리는 내 죄를 꽁페사하는 게 아닙니다. 하나님 Então, 앞에. eu não confesso os meus pecados para ir para o céu. 저도요 매일 저의 죄를 꽁페사합니다. 하나님 Então, 앞에. todos os dias eu confesso os meus pecados para Deus. 저 천국 가기 위해서 그거 하는 게 아니에요. Mas eu não faço esse trabalho para ir para o céu. 이미 천국은 갈 수 있어요. Eu 이미. já posso ir para o céu. 예수님이 왜냐면 죄값을 다 Porque 갚았으니까. o Senhor Jesus já pagou os meus pecados. 제가 매일 내 죄를 회개하는 것, 하나님 앞에 자백하는 것은 하나님과 나 사이에 죄가 있으면 교제가 안 되기 때문에 이제 그 죄를 하나님 앞에 내놓는 거예요. 날마다 용서받고 관계를 좋게 가기 위해서 그렇게 하는 Então, por 겁니다. que eu faço as confissões dos meus pecados todos os dias? Para ter uma boa relação com o Senhor Deus, porque eu já sou salvo diante do Senhor Deus. 그래서 꽁페스 한다고 죄가 없어지는 것이 아니라 이미 그 죄는 예수님이 필요 없애 Então, 놨습니다. mas não é que eu faço a confissão, o ato de confissão para acabar com os pecados, porque o Senhor ele já acabou com meus pecados. 그래서 내일 죄를 짓는다고 해서 지옥 가는 게 아니에요. Então não é porque eu vou cometer o pecado amanhã que eu vou para o inferno. 예수님은 영원히 사요. Porque 영원히. o Senhor Jesus ele já acabou com os pecados para a 네, eternidade. para a eternidade, para sempre, havendo efetuado eterna redenção. Uma eterna redenção. Eterna redenção. 이 돌아가는 거예요. 돌아가는 Então 거예요. é o mesmo que você voltar para o Pai. 하나님 기다리고 계셔. 하나님 O Senhor 아버지. Deus está esperando. 탕자 죄 많이 지은 아들이 돌아가면 되는 거예요. Então, o 돌아가면. filho pródigo cheio do pecado só precisa voltar para o Pai. 믿음입니다. 믿음. Então isso se chama fé. 자, 찬양 하나 불러봅시다. Então vamos cantar um cântico. De Jesus a doce voz, ouvir o pecador, aceitei de coração, Jesus, meu Salvador, meu pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou
Perdão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo ao meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará. Com Cristo meu Senhor, meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. 아멘. 여기도 보면 na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. 예수 그리스도의 몸을 단번에 uma vez 한 번에 들이심으로 우리가 거룩함을 이미 얻었다 그랬어요. Então aqui ele fala que temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Nós temos sido santificados. uma vez. 여러분, 그래서 우리는 거룩하게 된 겁니다. 거룩하게 É 됐어요. por isso que nós fomos santificados. 그래서 구원받은 사람을 뭐라고 하냐? 산투스라고 그래요. 성인이라고 해요. 산투스라고 부르면 É por isso 산투스. que como é que nós chamamos as pessoas que receberam a salvação de santos? 자, 여기 계신 이 구원받은 사람은요. 산투스예요. 산투스. As pessoas que receberam a salvação aqui são as pessoas que se chamam santos. 막 거룩하게 살아가는 사람이 산투스가 아니라 하나님 보실 때는요. 구원받아서 산티피카도 거룩하게 된 사람을 바로 오 산투스 성자들이라고 그럽니다. Santo não se refere às pessoas que vivem uma vida religiosa parecendo bons, não. Santos ao ver de Deus são as pessoas que foram salvos. 한 번에 그렇게 하셔요. Então, 예수님의 isso foi 몸을. feito uma vez com o corpo de Cristo. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando ou oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. 매일 드리는 그 제사로는 우리 죄를 영원히 할 수 없습니다. 매일. Então, os sacrifícios que se fazem todos os dias para tirar os pecados não tem como acabar com os nossos Vamos pecados. ler todos juntos. Mas este, havendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. 여기 único sacrifício. 이게 누굽니까? Esse único sacrifício, a quem se refere? quem? 예수. 예수님이 한 번 죽으심으로 말미암아 para sempre 영원히 우리 죄를 없애신 거예요. 영원히. Então, o Senhor Jesus, ele morrendo uma vez, acabou com nossos pecados para sempre. Havendo oferecido para sempre único sacrifício pelos nossos pecados. 예수님은 지금 está sentado 앉아 계셔 하나님 오른쪽에 앉아 Então, o 계십니다. Senhor Jesus agora está sentado à destra de Deus. 예수님 앉아 계셔 하나님 O Senhor 우편에. Jesus está assentado à destra de Deus. 왜요? Por quê? 일이 끝난 거예요. 일이. Porque o trabalho dele está encerrado. 우리 죄를 없애는 일이 끝났기 때문에 이제 예수님 앉아 계십니다. O trabalho para acabar com os nossos pecados terminou. É por isso que ele está sentado. 저는 아직 설교가 안 끝났으니까 앉을 수가 Então, 없어요. a pregação ainda não terminou, é por isso que eu estou de pé. 다리 아프잖아요. 다리 아파. As minhas pernas estão doendo. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. 이제 하나님이 우리 죄를 더 이상 기억지 않습니다. Então agora o Senhor ele já não se lembra mais de nossos pecados. 우리 죄를 기억지 않아요, Ele 하나님. não se lembra de nossos pecados. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 우리 죄를 기억지 않습니다. Então o Senhor ele não se lembra mais de nossos 이제 pecados. 다시는 우리 죄를 위해서 우리 죄를 없애기 위해서 우리가 뭔가 할 필요가 없어요. Agora eu não preciso mais fazer alguma coisa por conta dos meus pecados. 그런데도 어떤 사람들 이제 제가 매일매일 내 죄를 회개하면서 없애야죠.
그렇게 말하는 사람은 잘못된 Mas tem 겁니다. pessoas que falam, ai, todos os dias eu preciso me arrepender por conta dos meus pecados, preciso fazer obras para acabar com meus pecados. Isso está errado. não é errado. Não há mais oblação pelo pecado. 우리가 할 수 있는 일은 없어요. Não existe mais obras que devem ser feitas por para nós. sempre, 이미 예수님이 para sempre 영원히 우리 죄를 다 O Senhor 없애놨습니다. Jesus acabou com nossos pecados para sempre. 그래서 우리는 천국 갈 수 있는 거예요. É 언제 por isso que 죽어도. nós podemos ir para o céu, não importa quando morramos. 제가 이게 1991년도에 이걸 Eu 깨달았습니다. compreendi isso em 1991. 벌써 30년 정도 지났네요. Então já se 30년. passaram praticamente 30 anos. 얼마나 그때 기쁘던지요. Como eu fiquei tão feliz. 야, 나 천국 갈 수 있다. 천국 갈 수 있어. 너무 기뻤어요. Eu fiquei muito feliz dizendo, eu agora posso ir para o céu. 많은 사람들이 근데 교회 다니는데요. 몰라요. 그걸 몰라. Mas muitas pessoas frequentam a igreja e não sabem disso. 교회 다니는데 늘 표정이 어두워. Eles frequentam a igreja, mas o semblante escuro. 예수님이 죄 다 사했잖아요. O Senhor Jesus já perdoou os pecados, 근데 과거죄만 사했다고 생각하는 mas só 과거죄만. pensam que foi o pecado do passado. 내일 죄진 또 내가 없애야죠. Eles pensam, o pecado que eu vou cometer amanhã eu preciso acabar com eles. 그거 아닙니다. Não é isso. 예수님이 다 없애놨어요. O para Senhor sempre. Jesus já acabou para sempre. 예수님이 과거죄만 없앴나요? O Senhor Jesus acabou com os pecados do passado somente? Sim ou não? Não. Até futuro. 영원히 없앤 겁니다. Então é até o futuro. 그래서 우리가 이제 em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 하나님의 은혜로 된 거예요. 하나님의 은혜로. Então agora foi feito pela graça de Deus. 지 graça네. 공짜로 된 거예요. Isso é 공짜로. o quê? De graça, gratuito. 지 graça. 어떤 식당에 갔는데요. 밥 다 먹었는데 카페 먹을래 물어보더라고 저한테. Então uma vez eu estava almoçando num restaurante e o garçom me perguntou, quer tomar um café? 아, 이거 먹고는 싶은데 또 빠가야 돼 좀 염려가 되더라고요. Então eu queria tomar café, mas eu fiquei preocupado. Eu tenho que pagar pelo café também? 그래서 프레시저지 빠가 물어봤어요 제가. Eu perguntei se precisava pagar. Não, de graça. De graça? É. Por favor, por favor. 공짜니까 먹어요, 공짜니까. Então eu vou tomar porque é de graça. 여러분 구원은 공짜입니다. A salvação é de graça. 그냥 믿기만 하나님의 예수님이 값은 다 지불한 거예요. 값은 다 Só de 지불했어요. você crer, o Senhor Jesus ele já pagou esse valor. A salvação é de graça. Não precisa pagar nada. Ele já pagou, Jesus já pagou. 근데요, 이제 지옥 가는 죄가 있어요. Mas existe pecado que te leva para o inferno. 이것 때문에 지옥 가는 거 이것 때문에. As pessoas na realidade vão para o inferno por conta desse pecado. 안 믿는 죄입니다. 안 É 믿는 o 죄. pecado da incredulidade. 여러분 여기 보세요. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. 여러분 예수 그리스도의 피를 안 받아들이는 건 하나님의 아들을 발로 밟는 거예요. Aquele que não aceita a salvação do Senhor Jesus é o mesmo que pisar no Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. 그리고 내 죄를 거룩하게 하신 그 피를 안 믿는 건요. 그건 피를 그 언약을 약속을 부정한 것으로 여기는 거예요. E 그거는. você não crer no sangue do Senhor Jesus nesse trabalho feito é o mesmo que você profanar a aliança do Senhor. 이것 믿지 않는 이게 믿지 않는 죄고 이것 때문에 지옥 가는 겁니다. Então isso é o pecado da incredulidade, é por conta disso que as pessoas vão para o inferno. 자, 믿으면 되는 거예요. 믿으면 Você 그러니까. precisa crer. 자, 마지막으로 우리 찬송 하나만 더 하고 Por 마치겠습니다. fim, vamos cantar só mais um cântico, vamos encerrar. Em
tem tempo. 그래서 na verdade, vou digo que quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. 그래서 이걸 믿은 사람은 영생을 얻었습니다. É 영생을. por isso que aquele que crê nessa verdade recebe o quê? A vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 여러분 이게 보면 이제 심판, 우리 이걸 믿은 사람은 영생을 얻었기 때문에 심판도 받지 않습니다. Agora as pessoas que creem nisso agora não recebem nem mais a condenação, o juízo. passou da morte para a vida. 생명으로 이제 이미 옮겨져서 우리 Agora 운명이 옮겨졌습니다. nós fomos transportados para a vida. 아멘. 이제 천국 가는 거예요, 천국. Agora podemos ir para o céu. 이 구원은요 취소되거나 없어지지 E 않습니다. essa salvação não é cancelada, não é perdida. 이게 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Essa é a palavra dita pelo próprio Senhor Jesus. E dou-lhe esta vida eterna e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. A ninguém as arrebatará da minha mão. 하나님의 손에서 이 구원은 아무도 빼앗아 갈 수 없어요. 이거는. Ninguém pode tomar essa salvação das mãos de Jesus. 우리는 영생, vida eterna, 영생을 얻었습니다. Nós recebemos a vida eterna no Senhor. 영원한 생명이기 때문에 nunca hão de perecer. 절대 잃어버리지 E já que 않습니다. é vida eterna, nunca hão de perecer. 여러분 대표적인 잘못된 교리가 한 번 받은 구원을 잃어버릴 수 있다라고 이건 완전히 잘못된 교리입니다. Uma doutrinação muito errada é ensinar na igreja dizendo que a salvação que você recebeu, você pode perdê-la. 예수님의 피로 이미 나를 사했는데 어떻게 그 구원이 이루어집니까? Então o sangue do Senhor Jesus já me expiou, mas como é que eu posso perder? para sempre 영생인데 어떻게 그걸 없어집니까? É uma vida eterna, mas como você pode perdê-la? uma eterna redenção. 계속 반복적으로 eterna para sempre라고 말하는데 어떻게 그 구원이 취소되거나 A 없어집니까? Bíblia continuamente frisa dizendo que é uma vida eterna, eterna, mas por que as pessoas dizem que pode cancelar? 예수님은 분명히 말씀하십니다. O Senhor Jesus ele fala de forma certeira. 이 구원은 절대로 빼앗을 수 없다. Esta salvação não pode ser tomada. 그래서 palavras com o mesmo significado. 자, 구원받았다. 똑같은 말이 tenho expiação eterna. 똑같은 말이에요. Então você dizer que fui salvo significa tenho uma expiação eterna. mesmo significado. tenho a vida eterna. 영생 얻었다. 똑같은 말입니다. Então tem a vida eterna, é o mesmo significado. fui perdoado. 죄 사함 받았다. 똑같은 말이에요. Então agora eu fui perdoado, é a mesma coisa. nasci de novo. 똑같은 말입니다. Nasci de novo, é a mesma coisa. 거듭났다. 똑같은 말이에요. Significa a mesma coisa. 또는 aussi juste 의인이 되었다. 똑같은 말입니다. Então, tornei-me justo, significa a mesma coisa. fui justificado. 의롭게 되었다. 똑같은 말이에요. Então fui justificado, significa a mesma coisa. recebeu o Espírito Santo. 성령을 받았다. 똑같은 말입니다. Recebi o Espírito Santo, significa a mesma coisa. posso ir para o céu. 똑같은 말이에요. E posso ir para o céu. a 여러분 mesma 이게 coisa. 믿을 때 구원받을 때 성령이 들어오십니다. 성령이. Quando você recebe a salvação, na hora que você crê na realidade, 그래서- o Espírito Santo entra dentro de 그래서 você. 구원받은 사람 속에는 성령이 있어요. É por isso que quem recebe a salvação tem o Espírito 성령이 Santo. 우리를 도와주십니다. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda. 말씀을 깨닫도록. É o Espírito Santo que te faz compreender a palavra. 그리고 하나님 뜻대로 살아가도록 E o 도와주세요. Espírito Santo é aquele que auxilia no dia a dia para viver conforme a palavra de 그래서 Deus. 예수님이 내가 너희와 항상 함께 있고 너희를 결코 버려두지 않을 것이다. 왜냐? 성령을 주시겠다는 약속이에요. É por isso que o Senhor Deus ele ter dito que jamais vai nos desamparar, é porque ele vai nos permitir o Espírito Santo. 구원받은 사람은 절대 성령이 떠나지 않습니다. Uma pessoa 항상 que 있어요. recebeu a salvação jamais perde o Espírito Santo, porque sempre está com ele. 자, 이 파스쿠아는 여러분 파스쿠아 아시죠? 파스쿠아. Então, vocês sabem o que é Páscoa? 이스라엘 민족이 애굽에서 나갈 때 하나님이 양을 잡아서 그 피를 바르라 그랬습니다. 피를. Então, o povo de Israel, quando eles estavam saindo da terra do Egito, o Senhor Deus ordenou para que eles passassem o sangue nos portais. 그거 아시죠? Vocês sabem desse acontecimento? 그래서 양을 잡아가지고 그 양을 이 문에 바르는 사람은 다 살았습니다. Todas as pessoas que matavam a ovelha e pegavam o seu sangue e passavam nos portais, nas vergas das portas, vivia. 근데 어떤 집은 꽃을 발라요. 꽃을 걸어 예쁘게 꽃을. Mas uma casa enfeitou com flores. 어떤 집은 돈이 많아가지고 오루를 발랐어. 오루. Outra casa é tão rico que começa a passar ouro. 어떤 집은요 아주 예쁜 흰색 칭따 페인트 칠해서 Outra casa ele falou, eu vou pintar minha casa com a tinta. 칭따 마카 꼬라우.
어떤 집은 하나님 말씀대로 썬기를 발라요. 썬기. Em outra casa, ouvindo a palavra do Senhor Deus, passou o sangue. 자, 이제 하나님의 천사가 각 집의 큰아들 장자를 죽일 때 어떤 집만 아베세대 중에 어떤 집만 E 살아남을까요? agora, quando o anjo do Senhor Deus passou pelo Egito para matar o primogênito, qual casa que sobreviveu? A, B, C ou D? 네? 아? 네. 네. 이 농보지 죽었습니다. 맞다. Esse morreu. 오루 모해요. 칭따꼬라우 모해요. 성기 그 양을 어린 그 유월절 양의 피를 바른 집은 살아남았습니다. A casa que passou o sangue do cordeiro, das primícias das ovelhas, viveu. 이건 아주 우리에게 중요한 교훈을 줍니다. Então, isso 중요한 nos dá um ensinamento muito importante. 왜요? Por quê? 그 유월절 양이 바로 예수님을 의미하는 거예요. Porque o sangue a ovelha da Páscoa representa o Senhor Jesus. 자, 이 집. 자, Vejam 보세요. só. 자, 피 발랐어요. 피 발랐어요. Vamos ver, todas essas três casas passaram o 피 sangue. 바르고 기도합니다. Então, uma casa passou o sangue e está orando para o jantar. 피 바르고 걱정합니다. O outro passou o sangue e agora está preocupado. 피 바르고 무서워서 숨었습니다. Terceiro, eles passaram o sangue, mas ficaram com tanto medo que se esconderam. 자, 아, 베, 세. 어떤 집이 살아남았을까요? Qual casa que sobreviveu? A, B ou C? 아. Quem acha que é A, levanta a mão. cinco pessoas. B. Quem acha que B? C. E C também? C. todos. Quem acha todos? inteligente. 네, 다 살았습니다. 샬롬, 봉지야. Todos viveram shalom, shalom. 자, 여러분 이 피 바르는 게 뭐? 이게 바로 예수님의 피를 믿는 걸 의미하는 거예요. Porque o que significa passar o sangue? Passar o sangue significa crer no sangue do Senhor Jesus. 이걸 믿을 때 예수님의 피를 내 마음에 바르는 No 겁니다. momento que você crê, você passa o sangue do Senhor Jesus no meu 그래서 coração. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. 그래서 유월절 어린 양의 피를 바른 사람이 살아난 것처럼 예수 그리스도의 피를 믿은 사람은 영생을 얻은 거예요. É por isso que você ter passado o sangue do Cordeiro nos portais é o mesmo que você crê no sangue do Senhor Jesus. 자, 이 시간이 없으니까요. 다 não temos tempo, 넘어가겠습니다. vamos 다음에 pular. 한번 Da 말씀드릴게요. próxima vez eu prego novamente. 그래서 구원은 선물입니다. É por 선물. isso que salvação é presente. 근데 구원이 끝이 아니에요, 여러분. Mas o negócio é que a salvação não é o fim. 오늘 구원 받은 분 손 들어 보세요. Quem recebeu a salvação hoje, levante a mão. 구원 이미 다 받은 사람도 손 들어 Aqueles que 보세요. já receberam também, levante a mão. 여러분 이제 구원이 끝이 아닙니다. Então a salvação não é o fim. agora eu recebi salvação. Então tchau Deus. 이거 안 됩니다. 그러면 이제. Você não pode fazê-lo assim. 예수님 이 구원은 이제 신앙생활의 시작입니다. Então a salvação na realidade é o começo da vida. 그래서 예수님이요 구원받은 사람은 내 안에 거하라 그랬어요. É por isso que o Senhor Deus ele disse para aqueles que estão limpos, estai em mim. 구원받은 사람, 이미 링프 거룩하게 된 사람은 주님 안에 거해야 돼요. Aqueles que estão limpos, aqueles que são santificados precisam estar em Cristo. 네, 포도나무가 이 나무에 딱 붙어 있으면요 열매를 많이 맺잖아요 이렇게. Como o ramo quando ele está colado na videira, ela pode dar frutos. 그래서 성장하기 위해서는요 이 물이 교회 구원받은 예수님이 머리로 계시는 이 교회 안에 거해야 됩니다. Então, para que você possa crescer, você precisa permanecer no rebanho, que é o corpo de Cristo. 여러분 교회가 뭡니까 O que 교회가? significa igreja? 여러분 이런 건물이 교회가 아니에요. Igreja não é um prédio igual este aqui. 산토스, o grupo de os santos que já recebeu salvação. 구원받은 사람들의 그 무릎, 그 그룹을 교회라고 하는 거예요. Então, o grupo, a reunião dos santos que receberam a salvação, nós podemos chamar de igreja. 이 구원받은 사람들의 무리, 여기가 바로 사람들의 무리가 교회입니다. O rebanho de pessoas que receberam a salvação, nós chamamos de igreja. 그래서 이 교회 안에 거하면 주님의 은혜로 신앙이 계속 성장해 É 가는 por isso que 거예요. quando você permanece dentro dessa igreja, corpo de Cristo, você pode crescer. 오늘 여기까지만 말씀드리고 또 계속 우리가 신앙생활에 필요한 말씀들을 다음 주에도 계속 배우도록 Hoje 하겠습니다. irei pregar somente até aqui e depois irei continuamente pregar sobre a vida de fé. 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 오늘 예수 그리스도의 피로 우리가 구원받은 것을 배웠습니다. Nós aprendemos hoje pela palavra que fomos salvos pelo sangue de Jesus. 오직
예수님의 피가 우리의 모든 죄를 다 씻었음을 저희가 믿고 감사드립니다. Então nós cremos e agradecemos a Deus que o sangue do Senhor Jesus lavou todos os nossos pecados. 이제 구원받은 무리 가운데 저희 모두가 거할 수 있도록 도와주시옵소서. Que agora o Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos permanecer nesse rebanho, corpo de Cristo. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 분들에게 하나님 함께 하시고 큰 은혜 베풀어 주시옵소서. Todos os que estão de cabeça baixa, orando diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus permita a sua graça. 주 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.